Na portaria deve ter mais. Muito bem. Olá, gente. Vamos dar continuidade aí? Então, vamos lá. Questão número 8. É aquela que vocês vão fazer de olho fechado, que vocês viram tanto ontem. Ah, sim, gente. A e A, vocês já estão, ó. Oh, calma. Vamos lá. A decisão atinge a todos. Com ou sem acento? Sem. O que nós vimos ontem? A crase só gosta de mulher. Ele espera pela decisão judicial há anos. Este há anos aí indica um tempo decorrido. Ele é igual a faz. Portanto, a correta é a letra A. Não, gente, essa aí pode errar não, gente. Não, essa aí pode errar não. Não, você só troca para o masculino. Ô, quinta série. Quinta série. Olha aqui, você só passa para o masculino se a palavra for feminina. Ela já é uma masculina. Tá? Se ela é masculina, você não vai passar para o masculino. Sim, aí teria. Atinge ao doutor. Tá? Isso. Número 9. Também aos trabalhadores. Tá? Se tem feminino, você muda para o masculino para ver se apareceu ao. Mas como aqui já é masculino, você não tem que mudar nada. Aí tem. Isso. Isso. Com crase, não. H com acento. Isso. Só. E no sentido de existir, né? Há muitos alunos na sala. Tá? Não, não. É substantivo comum. Substantivo próprio é outra história. Substantivo próprio, você volta do lugar. Se você voltar da, tem. Se você voltar de, não tem. Cada caso é um caso. Tá? A número 9. O que nós queremos? A concordância. Falou em concordância, vocês vão olhar verbo e sujeito, adjetivo e substantivo. Então, vamos lá. No item 1, no acidente de ontem, morreu várias pessoas. Bom, quem morreu? Então, várias pessoas é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, o número 1 está errado. Teria que ser... Número 2, eu e minhas amigas organizaram a festa. Qual que é o sujeito? Eu e minhas amigas. Muito bem, eu tenho um sujeito composto, tá? E este sujeito composto tem o quê? Ele é formado por quê? Núcleos de primeira pessoa. Eu é primeira, minhas é primeira. Qual que é o plural de eu? Nós. Então, o certo? Pode não, aí se o sujeito é todo de primeira pessoa, como é que você vai pôr o verbo na terceira? Psh. Tá. Sim, aí sim. Aqui tem um outro detalhe, ó. Você pode considerar o seguinte. Tiro minhas como primeira
e pensa o seguinte, minhas amigas são elas, ok? Tá. Então, terceira. Então, o seu sujeito composto tem pessoas diferentes. Se neste sujeito houver primeira pessoa, ela manda na concordância. Lembrou? Primeira pessoa manda na concordância. Se você tivesse tu e minhas amigas. Não, isso aqui não tem isso não. Não. Aqui você tem um tu que é segunda, o minhas amigas que é terceira. O sujeito composto é formado por pessoas diferentes. Agora não tem eu mais. Então o eu não vai predominar. Você só tem segunda e terceira. Então ou o verbo fica na segunda, que é o vós, ou fica na terceira, que é o eles. Tanto faz. Tá? Então tu e minhas amigas organizastes ou organizaram. Agora, se entrou a primeira pessoa, ela manda na concordância. Tá? Então, o que aconteceu aí? 1 está errada e 2 também está errada. A resposta está na letra D de doidinho. Certinho? Vamos lá. A última, hein? Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que substitui a grifada sem alterar o sentido. É o caso das conjunções e que vocês teriam que conhecer a família das conjunções. Porque é uma conjunção indicativa de explicação, causa. Muito bem. Qual dessas conjunções aqui também ligam ideias de explicação ou ligam a ideia de causa? Visto que. Vamos lá. Ainda que liga ideias de quê? Ainda que concessão. Ainda que, mesmo que, apesar de, posto que, tá? Conquanto, tudo concessão. Na B, visto que é causa, igual o porquê. O que mais que a gente tem na causa? Porque, visto que, já que, uma vez que, porquanto, é tudo causa. Na letra C, eu tenho o para quê. O para quê me dá ideia de quê? Para quê? Me dá ideia de finalidade. Para quê e a fim de quê? Na D, desde que me dá ideia de quê? Desde que, gente, que dessas são as orações adverbiais. Tempo e condição. Desde que serve para as duas. Serve para o tempo e serve para a condição. Tá? Agora, visto que é uma causa. Visto que é uma causa, igual o porquê. Certinho? Muito bem. Agora vocês vão pegar a apostila na página 91.
Acharam? Página 91. Acharam todos? Agora nós temos um texto diferente. É o texto mais difícil que a gente tem para a prova. É quando o texto é em versos. Tá? Então nós vemos o texto em prosa, vimos a charge. Agora, 91. Agora nós temos um texto em versos. Esse texto em versos é uma música. Se o texto é em versos, ou ele será música, ou será um poema, um texto literário. Aí nós já sabemos que a linguagem já é mais livre. Não há necessidade do respeito à norma culta. Por isso fica muito mais difícil de você interpretar. Mas geralmente, em nível de ensino médio, eles não põem poema não. Tá? A não ser que eles vão fugir totalmente do perfil agora. Certo? Então, vamos ver aí. Um texto em versos. Quantas estrofes eu tenho? 4 estrofes. Muito bem. Estrofes, o grupo de versos. Verso, cada linha. Que nome recebe este verso? E vaca, estrela ou boi fubá? Isto. Vocês notem que este verso, ele se repete, tá? Ele aparece logo após cada estrofe. Então, o verso que se repete, a gente chama de estribilho. Ou refrão. Mais conhecido como refrão. Né? Isto. Isto. Certo? Estribilho é mais difícil cair para vocês. Não até desmanchar o estribilho. Vou deixar só o refrão. Refrão é mais no ensino médio. Né? Então tá lá. É uma exceção do ensino médio, gente. Para que vai complicar a vida de vocês? Porque essa prova aqui, ó, ela é uma prova de nível superior. Olha aqui, ó, oficial. Tá? Ok? Uhum. Então, vamos lá? Então, vamos. Quem souber cantar, pode cantar, tá? Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do currá. Tá? Você fala assim, puxa, a vida está tudo errado. Tá? Não está tudo errado, não. Porque quem está contando a história, tá? É alguém, vamos dizer, da roça. Vamos dizer, da roça. Então, a linguagem que ele conhece é esta. Não teve acesso à escola. Então, é a linguagem dele. É o que a gente chama de coloquialismo. Tá? Como se fala, se escreve. Isto. Olha, quem fala no texto, a gente pode chamar de locutor. Tá? Agora, aqui, você nota o seguinte. Ele diz, seu doutor me dê licença para minha história contar. Se ele vai contar uma história, eu já sei que vai ser um texto narrativo. Tá? Então, você tem locutor, narrador ou eu lírico. É tudo a mesma coisa. Certo? É de onde sai o texto, quem conta a história.
Quem recebe é o... Tá? Locutor quem fala, interlocutor quem recebe. Pode aparecer esses termos na prova, tá? Então vamos ver qual é a história que ele tem para contar. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu naturá, mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Então o que nós temos? Ele era do Nordeste, com a seca ele saiu do Nordeste e veio para a cidade grande. Lá, quando ele fala lá, é lá na roça dele, né? Eu tinha meu gadinho, não é bom nem a lembrar, minha linda vaca estrela e meu belo boi fubá. Quando era de tardinha, eu começava a boiar, tá? Então ele tinha duas vacas, ele tinha uma vaca, que era a estrela, e um boi que ele deu o nome de fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Por isso que o nome da música, né, do texto é Vaca Estrela e Boi Fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. Hoje, nas terras do sul, longe do Torrão Natá. Torrão Natá é a cidade natal. Tá? Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos. Começo logo a chorar. Lembro minha vaca estrela e meu belo boi fubá. Com saudade do Nordeste, da vontade de aboiar. Ok? Então, simplesmente ele está contando a história dele. Ele era do Nordeste, tinha uma vaca estrela, tinha um boi fubá. Aí, com a seca, ele larga tudo e vem para o sul. Tá? E até hoje ele tem saudade daquela época. Só isso. Essa foi mais fácil de você entender. Tá? Oi. Não, mas o poema não tem que respeitar nada de gramática. Ah, sim, você vai lendo. Aham, entendi. Ah, sim, 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 sim. Fica no final, é. Mas não tem, porque eles são livres, né? Eles são livres. Ah, sim, porque senão você não entende nada, não. Né? E você nota o seguinte, todo o princípio do verso é com letra maiúscula. Tá? Ok, gente? Entenderam o texto? Muito bem. Aí vem a primeira pergunta. Com base no texto apresentado, leia as afirmações a seguir. Podem resolver. Saudade. Nostalgia, saudade. Peraí.
Por enquanto é. Pronta, 51? Letra? Vamos ver. O eu lírico, agora você já sabe o que é o eu lírico, se sente feliz onde ele se encontra? Não. Tanto que ele diz, hoje nas terras do sul, longe do torrão Natá, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm do zóio. Então ele não está feliz. Isto. Então a 1 está errada. Na 2, o eu lírico não se envergonha do seu lugar de origem. Certo? Onde que ele fala aqui, ó? Eu sou filho do Nordeste. Exatamente. Exatamente. Então a 2 está correta. A 3, as condições geoclimáticas da terra natal do eu lírico não interferiram diretamente no curso de sua vida. Errado, porque interferiram totalmente. Exato. Matou a estrela e o fubá, gente. A nostalgia sobressai nos sentimentos do eu lírico. Nostalgia é saudade. O tempo todo ele fala que tem saudade, até chora, tá? Então, só 2 e 4, letra C. Aham. Agora, cuidado na 52. Ela é raríssima. Se a pessoa não soubesse o que é nostalgia, ia errar. Né? Ainda com base no texto, assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada. Grafada é escrita, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. 1 segundo. Ninguém fale ainda. Ó, cuidado aqui, hein? De acordo com a norma culta. É aquela que não é errada. Não é errada a letra B de bobinho. Esturricou, secou. O bom vai ser bom. Tardinha, quando era de tardinha? Quando era à tarde. A lembrar. Lembrar. Que o pessoal da roça fala lembrar, né? Pode ser, mas só que esse tardinha é coloquial. Tá? Você nunca vai usar essa expressão quando era de tardinha. Não, quando era à tarde. Bem, a única que está correta é esturricou. O resto todo está errado. Ah, pode ser. Tem os dois. Inhozinho, é. Só que um é coloquial. O outro já é norma culta. Tá? Certinho, gente? Matem a 53.
Pronto. Então, a 53 diz: a partir de exemplos extraídos do texto, assinale a alternativa que apresenta correta concordância em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. Já sabemos que norma culta é o português correto, tá? Então, a correta está na letra A. Não nego o meu natural. Olha aqui, por que que a B está errada? Fez os açude. Fez os açude? Hã? Não, filho, mas você tem que olhar só isso aqui. É gramática, não é interpretação. E da mesma coisa que você está pensando, tá? Ele fez. Fez o quê? Os açude. Você vai falar os açude? Se você usou os aqui, tem que ser açudes. A concordância está errada. E outra coisa. Depois vem lá, secar. Tá? Fez está certo. O sujeito de fez está certo, no singular. O que está errado? Daqui para cá, ó. Ou se não, tira o S do O. Fez o açude secar. Aí a concordância estaria correta. Tá? Nascer, alguém falou, é a C, ó. Mas não pode, a mesma coisa. Hoje, nas terras do sul, mesma coisa. Nas terras, mesma coisa. Ou é nas terras, ou é na terra. Tá? As águas correm do zóio. Gente, as águas correm dos olhos. Do zóio aí, juntou do zóio, né? Gente, a questão, ó, ainda frisaram, concordância. Concordância o que é, gente? Verbo com sujeito ou os determinantes com substantivo. Quais são os determinantes? Artigo, adjetivo, pronome e numeral, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Colocou as, teria que ser águas. Se já que é águas, tem que ser correm. Se é dos, tem que ser zóios. Ou se não, tudo no singular. A água corre do zóio. Ok? Agora, na letra A, não, olha lá. Não nego o meu natural. O singular, meu singular, natural, singular. Então, está tudo correto na 53. Tá? Vai lá na 54. Essa é com um oi fechado e outro aberto, vocês fazem. Olha lá. Com base na forma de tratamento dispensada pelo eu lírico ao seu interlocutor. Como que ele trata o interlocutor? Não, estou falando no texto. Qual que é a forma de tratamento que ele usa? Doutor, seu doutor. Tá? Então, por causa deste tratamento, seu doutor, podemos concluir que o primeiro, quem que é o primeiro?
Eu lírico. Estabelece com o segundo interlocutor uma relação respeitosa, lógico, seu doutor. Oi? Aí não. Aí não seria. Tá? Aí seria informal. Tá, né? Pronto? Hã? Impolida, impolida. Mal educada, se tem polida, educada. Impolida que não é educada. Tá? Respeitosa. Tá? Se ele colocasse aí, ó. Seu moço, me dê licença. Aí ele estaria simplesmente sendo informal. Ele não seria rude nem mal educado. Ele seria informal. Mas ele chamou o interlocutor de doutor. Tá? Ó, cuidado com a 55. Tem que entendê-la, senão não vai saber responder. Vai lá. Sim, sim, que pessoa que ele está tratando, como que ele está tratando, tá? Sempre. Geralmente tem uma pergunta a este respeito. Pode, pode. O autor ele pode conversar com quem ele quiser, tá? Isso. Mortinha 55? Letra? Não, aqui não é só ir fechado, não. Letra? Ó, atenção. No chute. Então, vamos entender agora, ó. Assinale a alternativa que não apresenta um problema gramatical da mesma natureza daquele que ocorre no verso com saudade do Nordeste. Então, você tem que descobrir qual o erro gramatical que tem aí. Qual é o erro gramatical que tem aí? De palavra escrita errada. Em vez de saudade, em vez de saudade, ele escreve saudade. Tá? Então, qual é o erro gramatical? Palavra escrita errada. Tá ali. Então, você tem que procurar o quê? Não apresenta este problema. Então, você tem que procurar aquela que esteja correta. Letra A, eu tenho o erro na mortandela. Porque é mortadela. Na B, eu tenho um erro, porque o certo é mendigo. E na D, eu tenho um erro, porque é... Gente, o erro que vocês estão procurando, de que é? De escrita errada. Se você colocar AUS aí, já é regência, mudou. Então, você só tinha que procurar o seguinte, em qual opção não tinha a palavra escrita errada. Tá? Tá. Você serve alguém. Cuidado, por que eles julgaram isso? Porque geralmente o pessoal usa essa palavra de maneira incorreta. É um tal de sobrancelha. Tá? E, na verdade, não é sombra. É sobre. Tá?
56. É, a C que está certa. A C não tem erro, né? A 56 já é de pontuação. Vamos lá. Não, você pode falar o bandeja, você não pode escrever. Então, vocês têm o seguinte, ó. A seguir estão transcritos alguns versos da música. Assinale a alternativa que apresenta o verso que não está corretamente pontuado. E isso está na letra A. Por que a A está errada? Não, porque é pontuação. Gente, o erro é de pontuação. Pontuação. Está faltando uma vírgula depois de seu doutor. Seu doutor é com quem eu estou falando. Com quem eu falo é vocativo. E todo vocativo tem que ser isolado por vírgula. Então, teria que ser seu doutor, vírgula. Seu doutor, vírgula. Me dê licença. Gente, vocês estão errando essas questões pelo seguinte, vocês estão muito preocupados com o português escrito errado. Não está perguntando isso, tá? E o português tem que estar errado, que é uma pessoa da roça. Certo? A questão não é disso. O que a questão está falando? Não está corretamente pontuado. Quando a questão falar de pontuação, vocês podem ir lá na vírgula. Tá? Então, na letra A, está faltando uma vírgula, porque seu doutor é vocativo e todo vocativo é isolado por vírgula. Letra B, não falta nenhuma vírgula, porque o que eu tenho na letra B? Sujeito, eu. Verbo, tinha. Cavalo bom, objeto direto. Eu não uso vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e seus objetos. Então, está certinho. Na letra C, não nasceu capim no campo. Tá? Aqui a ordem está inversa, porque o sujeito é capim no campo. A ordem direta teria que ser capim no campo não nasceu. Ou se não, capim não nasceu no campo. A ordem está inversa. Mas eu não posso colocar vírgula porque eu não uso vírgula entre o sujeito e o verbo. A letra D, a mesma coisa. Morreu minha vaca estrela. Não está na ordem direta. Por que é a ordem direta? Sujeito e verbo e complementos. Então, a ordem direta seria minha vaca estrela morreu. Mesma coisa, não ponho vírgula entre o verbo e o sujeito. O único que cabe uma vírgula é na letra A. 57, matando. Pode ser.
Essa 57 já é de sinônimo, né? Eu não acredito que uns marmanjos destes tamanho vai me pôr no celular uma chamada de cachorro apanhando. Olha o tamanho do homem. Ô, gente, agora vocês imaginam a cena, tá? Vão imaginar a cena. Eu sei que é ele. Por isso que eu falei, olha o tamanho do homem. Imagina esse tamanho de homem, chega perto da menina e vai passar o chaveco na menina. Tá lá, né? Como é que é o negócio do chaveco? Tem que ser assim, ó. Segura aí, meu pincel. Enfia a mão no bolso aqui. E aí... não sei o quê, tarará, nananã, nananã, o sorriso fica na orelha, nananã, aí de repente, au, 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 au. Perdeu tudo, meu filho, acabou, perdeu a chance de ficar calado. Imagina, vai conquistar a menina com um celular de... Aposto que se você tirasse esse telefone para ela, você não ia ter mulher nenhuma. Ô, gente, eu não dou conta, gente. Vocês são... Mas ele volta, né? Ele volta. Vocês são bobos demais, tá doido? Não. Hã? Mentira. Toda hora toca. Se eu tivesse aqui do princípio, eu ia pegar o telefone dele e jogar lá fora. Você ia jogar lá fora, não. Eu ia pegar e esconder. É. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, olha, uma dica. Assinale a alternativa que não substitui, sem alteração de sentido, a expressão o meu penar no verso. E é bem triste o meu penar. Gente, vai uma dica. Tá pedindo uma que não substitui, tá? Então, que não é sinônimo do meu penar. Aí, olha o que vocês observam. Gente, chegou, passou o momento de brincadeira. Olha aqui. Cuidado com os nãos. Eu tô vendo aí gente errando muito por causa dos nãos, tá? Grifa bastante, presta bastante atenção. Então, olha, que não substitui, sem alteração de sentido, a expressão. Então, não pode ser sinônimo do penar, tá? Aí, o que você vê? Letra A, sofrimento, coisa ruim. Letra C, padecimento, coisa ruim. Letra D, consternação, coisa ruim. Consternado, triste, gente. Aí, quando chega na letra C, comprazimento. Aí você pensa assim, não sei o que é isso, mas comprazimento me lembra uma palavra, qual? Prazer. Prazer é totalmente diferente das outras, então é essa, acabou. Tá? B de bobinho. Comprazimento, gente, é satisfação. Certo? Olha, uma outra coisa que eu estou observando é que vocês não estão prestando atenção no que a questão está pedindo, na pergunta. Então, estão errando muito por isso, tá? Vocês começam a ler, acho que inventam, esquecem, não sei não. Tem que prestar atenção o que a questão está pedindo. A partir do momento que você entende o que a questão está pedindo, você vai acertar. Então, vocês estão errando aí porque não estão prestando atenção, tá?
Isto. Isto. Se for para certo, escrever certo em cima de todo tamanho, tá? Na 58, já que você distrai muito, então faz isso. Leia as sentenças a seguir. Tal, 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 tal. O que eu falei com vocês? Não leiam primeiro. Vão lá embaixo ver o que a questão está querendo. O que a questão está querendo? As sentenças que não apresentam correta conjugação verbal. Vocês vão procurar a errada. Muito bem. Então, agora vocês vão lá nos itens 1, 2, 3 e 4 e vão ver o que está certo e o que está errado. Gente, você tem dificuldades no não, gente? Põe na frente da questão o que é que vocês estão procurando. Bem grande, desse tamanho assim, ó, que aí você não erra. Isto. Vamos ver. Prontinho? Prontinho? O item 1. Quando o sol se puser. Ó, primeiro está falando conjugação verbal. Então você não tem que olhar mais nada. Se está faltando acento, se está faltando vírgula, se está concordando, se não está. Só olha o verbo. Isso. Quando o sol se puser, certo ou errado? Certo. Como que ficaria errado? Quando o sol se pôr. Número 2. Se você manter esta postura. Se você mantiver. Eu lidei com esse problema a vida inteira. Certo. Eu lidei. Porque muita gente escreve lidei assim. Lidei. Tá? Assim que você vê a paisagem. Assim que vi não. Assim que você vir. Não é vir não. Tá? Vir. Vim é passado. Então, letra D de doidinho. Ai, quem falou com você que não? Eu não falei nada, exatamente. Eu não falei nada. Gente, cuidado aí na 59. Assinale a alternativa que não apresenta correta colocação dos pronomes oblíquos átonos de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Isso. Então, vai achar a errada, aquela que está com o pronome empregado incorretamente. Ah, vocês não podem pôr, não. Ah, nós falamos tanto de vez nela ontem. Pois é.
Nós falamos um tanto de vez nela. E aí? Assinale a alternativa que não apresenta correta colocação. Tá? Letra A, nós vimos ontem que toda vez que a gente tiver uma palavra negativa, a gente só pode usar o pronome antes do verbo. Então tá certo. Não te afastes. Ó. Na letra B, eu tenho a palavra agora. Agora é um advérbio. Toda vez que você tiver um advérbio, você tem que usar a próclise. Tá? Na letra C, eu tenho o que. Toda vez que eu tiver um que, eu tenho que usar a próclise. Na letra D, eu tenho um muitos. Muitos é um pronome indefinido. Toda vez que eu tiver pronome indefinido, eu tenho que usar a próclise. Então, a errada é a letra C. Olha, gente. Palavra negativa, advérbio, pronomes indefinidos e demonstrativos e o que exigem a próclise, tá? Você tem palavras negativas, advérbios, pronomes Ô, gente, eu tô vendo gente falando aí que deu um chute aí, até que pensou para dar um chute, tá? Mas aqui foi uma coincidência, porque falou o seguinte, é a única que estava diferente, tá? Porque eu tenho próclise na A, próclise na B, próclise na D e ênclise na C. Tá. Agora, deu sorte porque essa ênclise está errada. Porque a ênclise podia estar certa e uma das erradas ser a da próclise. Só deu certo, tá? Só deu sorte. Sim, estaria certo. Exatamente. Tá? Ó, mas gravem sempre isso. Palavra negativa. E o que? Sempre aparece em prova. Tá? Então, negativa é só antes. O que é só antes. Tá? A 60. Olha, a 60 diz o seguinte. Assinale a alternativa que não apresenta correta regência verbal de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Bom, gente, vocês têm que lembrar disso. Ó, se falar em concordância, verbo e sujeito, concordância verbal. Determinantes e substantivo, concordância nominal. Regência, você vai olhar a questão da preposição. Se você não lembra disso, você vai olhar a questão, não vai saber de nada não, tá? Porque eles direcionam, ó.
regência verbal. Tá? É a questão da preposição. Se a preposição está empregada corretamente ou não. Aí vocês vão procurar o não. Então vocês vão procurar uma errada. De? Prontinho? Então vamos lá. A diarista não aspirou o pó do tapete. O que nós sabemos? Aspirar no sentido de cheirar, inspirar, ele não pede preposição. Ele só pede preposição no sentido de desejar. Então, aqui está inspirando, sorvendo. Então, está correto. Aspirou o pó. Como estaria errado? Se tivesse aspirou ao pó. Aí estaria errado. Porque ele não pede preposição. Eu aspiro aos mais altos objetivos. Aspirar aí agora está no sentido de desejar. Então tá certo, tem que pedir a preposição a. Estaria errado se você tivesse os mais altos. Na letra C, obedeça a Deus e às suas leis. O que acontece? Verbo obedecer, ele pede preposição? Pede. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Desobedecer é a mesma coisa, tá? Então, obedeça a Deus. Está certo. O a, preposição, tá? Não pode ocorrer crase, porque Deus é palavra masculina. E o outro, obedeça às suas leis. O que acontece aqui? Está correto? Está. Mas poderia ficar sem o acento? Poderia. Por quê? Vocês aprenderam aí que o a que vem antes de possessivo seguido de feminino, a crase é facultativa. Tá? Então poderia ser assim, ó. Certinho? Agora, na D, estudo implica em disciplina. Vocês viram aí que o verbo implicar pede a preposição quando for no sentido de perseguir. Implico com você. Tá? Não sendo nesse sentido, implicar não pode ter preposição. Então, o certo é implica disciplina. Implicar não pede preposição, tá? Só pede preposição quando for perseguir. Certinho? Errou? Mas essa é mais difícil mesmo. 61. Podem matar esta.
Pronto? Vamos lá. A questão 60 diz o seguinte. Assinale a alternativa que não apresenta o correto uso da crase de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Letra? Ô, gente. D de doidinho. Tá? Essa não tem nem o que pensar. Por quê? Partir é palavra feminina? Não, é verbo. O verbo não tem gênero. Então, morreu. Não precisa de olhar mais nada. Tá? Essa foi de graça. Sim. Letra A. Cheguei às 7 horas. Todo A que refere-se à hora determinada tem que ser acentuado. Tem um corte de cabelo aqui. Isso. Ao Justin. O que acontece com o Justin? É nome masculino. Ah, então não ponho. Mas acontece que está aqui subentendido o quê? A moda, a maneira. Então, o A tem que ser acentuado. É o único masculino que aceita a crase. Quando estiver subentendida a palavra moda, a maneira, a moda. Fique à vontade, a casa é sua. Fique à vontade. Esse à vontade, tá? É uma locução. Por que é locução? Mais de uma palavra e está indicando o modo, tá? Então, eu tenho uma locução adverbial. Toda locução adverbial com palavra feminina tem que ser acentuado. Hã? Porque a casa aí é sujeito. E sujeito não pode começar com preposição. Tá? Isso. Este A é artigo. Tá? Gente, sujeito não pode começar com preposição. Tá? Nunca. Matem a 62. Verbo outra vez. Letra? Bom, vamos lá. Eu? Água. Por que tem acento, hein? Por que tem acento? Paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. Eu ago as plantas todo dia para que elas cresçam. B de bobinho.
É. E atenção. Tem hora que você erra por falta de atenção. É. Acertou tudo não, senhor, que eu estou te vigiando. Acertou tudo não, que eu estou te vigiando. Lá no simulado você errou acho que 3. Pois é. Pois é, da gramática. Pois é. E por falta de atenção. Entendeu? Agora que eu quero ver essa 63 aí. Isto. Letra? Haver, usado no sentido de existir, ele é impessoal. Todo verbo impessoal tem 2 nãos. Não tem plural, não tem sujeito. Tá? Então, eu só posso usar havia. Isso. E não tem plural. Certo? Objeto direto. Havia o quê? Isso. Então, havia muitas pessoas no bar quando cheguei, mas não... Gente, ó, aqui tem uma grande polêmica, né? Um grande problema aqui, ó. O haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Mas o existir não é impessoal. Tá? Lá em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Em português, altera. Então, cuidado. Haver, no sentido de existir, é impessoal. Existir não é impessoal. Certo? Se o existir não é impessoal, ele tem sujeito. Então, você tem que procurar o sujeito para ele concordar com o sujeito. Aí, quando você pergunta para ele, que existia? Ele responde, que existia? Mesas. Mesas não está no plural? Está. Mesas é o sujeito. Então, ele tem que ficar no plural combinando com mesas. Então, letra A. Oi? Onde? Não, aí, cadê o sujeito dele? Quem vai ser o sujeito dele? Quando tem verbo impessoal. Espera aí. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Você bate o olho aqui, é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Verbo impessoal é o verbo dos 2 nãos. Não tem sujeito, não tem plural. Quem pode ser impessoal? Haver no sentido de existir ou ocorrer. Fazer, indicando tempo decorrido, tá? E os verbos ser, estar, indicando tempo. E também os verbos que indicam fenômenos da natureza. Mas o que mais cai em prova é
haver no sentido de existir, ocorrer, e o fazer indicando o tempo. Tá? Vazia, isso. Então, aqui eu tenho o verbo existir. Verbo existir é impessoal? Não. Então, eu tenho que saber dele quem é o sujeito dele. Se ele não é impessoal, ele tem sujeito. E como que eu descubro o sujeito? Perguntando quem ou quem antes do verbo. Antes. Então, se eu perguntar para ele quem existia, ele me responde muitas pessoas. Então, muitas pessoas vai ser o sujeito. E ele tem que combinar com o sujeito. Você que vai me responder. Cadê o objeto direto dele? Então, intransitivo. Tá? Porque a grande questão é você achar que muitas pessoas é objeto direto. Por isso que a gente sempre diz o seguinte: você está procurando a função sintática, primeira coisa que você procura é pelo sujeito. Primeira coisa, para você não confundir, porque a tendência de vocês é, existia o quê? Muitas pessoas, objeto direto. Não. Procurem primeiro pelo sujeito. Depois que vocês encontrarem o sujeito, vocês vão lá no verbo, saber se o verbo quer objeto ou não. Tá? Aqui, como não tem sujeito, você já pode perguntar direto. Havia o quê? Muitas pessoas. Então, objeto direto. Tá? A pergunta, gente, é a mesma. É quem ou quê? Só que, antes do verbo, você procura o sujeito. Depois do verbo, você procura o objeto. Entenderam? A 64. Podem ir lá procurar. Ontem nós vimos isso aí, né? Denotação e conotação. Hã? Segunda-feira. Tá bom? O que deu na 64? Bom, assinale a alternativa que apresenta uma frase de sentido denotativo. Ainda ajudaram vocês, porque eles ainda colocaram o que é denotativo, cujo sentido não seja figurado, mas literal. Aí aquilo que eu expliquei antes para vocês. Denotativo tem D de dicionário, tá? Então, qual é a opção em que a palavra, em que há sentido denotativo? Aí, o que você vai fazer? Você olha todos e vê uma coisa comum em todos. O que está comum em todos? Tem aurora. Tem aurora na A. Tem aurora na B. Tem na C. Na D não tem aurora, mas tem ocaso. Tá? O que é aurora no sentido real? Cedo, o amanhecer. Cedo. Tá? E o que é o ocaso? Ocaso. É o anoitecer, é o contrário, é o fim de alguma coisa. A aurora é o princípio e o ocaso é o fim. O ocaso é o pôr do sol. Tá? Então, agora vocês têm condições de fazer. Ó. Em qual opção que eu tenho sentido denotativo? É.
A aurora amanheceu, gente. Bom, vamos lá. A vida deve ser preservada desde a aurora até o seu natural ocaso. A aurora aí está denotativo? Vida tem aurora? Não. Vida tem começo. Então é sentido conotativo, figurado ou metafórico, que é a mesma coisa. Na letra C, és jovem ainda, estás na aurora da vida. Vida tem aurora? Não. Estás no começo da vida. Depois do apogeu de um império, logo vem o seu ocaso. Vem o seu fim, declínio. O império tem anoitecer? Não. Então é conotativo. Aí quando você chega lá na B, saiu para trabalhar, logo que raiou a aurora. Denotativo. Logo que amanheceu. Letra B de bobinho. Toda sua. Entenderam, gente, essa questão de denotativo e conotativo? Muito bem. Agora, gente, a 65 é para não zerar a prova. Não tem condições um trem desse, bobo desse jeito. Olha aí. Chapeuzinho Vermelho foi seguida pelo lobo mau com o Apocalipse será a batalha entre o bem e o mal com L. Gente, isso aí é para não zerar, né, gente? Quem que errou isto? Não tem como... Aqui. Você vai lembrar disso, ó. Mal com U é contrário de bom. Mal com L é contrário de bem. Toda vez que você tiver que usar o mal, você vai lá no contrário para ver se é bom ou se é bem. O último caso já veio com a dica, porque veio o quê? A batalha entre o bem e o mal com L, tá? Agora, olha aqui, a primeira também, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau. O lobo mau, o lobo bom. Agora, olha aqui. Quem tem dificuldade de gravar, vai fazer o seguinte, vai gravar uma só. A outra é a outra. Entenderam? Então você grava. Mal com U é diferente de bom. Mal com U é diferente de bom. Mal com U é diferente de bom. E com L é o outro. Tá? Que aí você não erra. Certinho, gente? Não. Alguma pergunta? Vê se presta atenção lá. Vê se presta atenção lá, tá? Sábado vai lá na monitoria, tá ok? Não. Hoje nós encerramos, tá? Não, tem não. Eu não tenho tempo não, gente. Eu tive que faltar da outra escola para vir aqui só para cobrir a carga da Carol, né? Que deu a zebra. Não tem não, tá? Ó, felicidades para vocês. Muita atenção na prova. Vocês estão errando por falta de atenção. Leiam bastante a questão que eles estão querendo. O não, escreve todo tamanho errada, tá? E a redação, vocês treinaram o curso todinho. À noite, sim.